O canal Lei Mapeada apresenta 7 ferramentas de qualidade mais 3 de análise de ambiente. Agora vou apresentar 7 ferramentas de qualidade e mais 3 de análise de ambiente, destacando seus principais elementos e propósitos. Número 1. Diagrama de Ishikawa, espinha de peixe. Causas principais, espinhos, identificação das principais categorias de causas relacionadas a um problema. Efeito, cabeça do peixe, representa o problema ou efeito a ser analisado. Propósito, o diagrama de Ishikawa ajuda a identificar e visualizar as possíveis causas de um problema, facilitando a análise para a tomada de decisões e implementação de melhorias. Número 2. Histograma. Barras, representação gráfica de dados em forma de barras. Frequência, indica a frequência de ocorrência de dados em cada categoria. Propósito, o histograma auxilia na compreensão da distribuição de dados, permitindo identificar padrões, tendências e variações em um processo. Número 3. Diagrama de Pareto. Barras, representação gráfica de categorias ordenadas por sua importância. Linha, acumulado percentual das categorias. Propósito, o diagrama de Pareto destaca as causas ou categorias mais significativas, permitindo priorizar esforços para resolver os problemas mais relevantes. Número 4. Gráfico de controle. Linha central e limites de controle, indicam a variação aceitável do processo. Pontos de dados, registros das medições ao longo do tempo. Propósito, o gráfico de controle monitora a estabilidade de um processo, identificando variações que podem indicar a necessidade de ajustes ou melhorias. Número 5. Diagrama de dispersão. Pontos, representam a relação entre duas variáveis. Linha de tendência, indica a direção da relação entre as variáveis. Propósito, o diagrama de dispersão ajuda a identificar padrões e relações entre variáveis, auxiliando na análise de correlações. Número 6. Diagrama de fluxo, processo. Setas e formas geométricas, representam as etapas e decisões de um processo. Conexões, indicam a sequência lógica das atividades. Propósito, o diagrama de fluxo visualiza o fluxo de um processo, permitindo identificar oportunidades de melhoria e otimização. Número 7. 5 porquês. Perguntas sucessivas, buscam a raiz de um problema através de questionamentos. Propósito, o método dos 5 porquês ajuda a identificar as causas fundamentais de um problema, incentivando uma abordagem investigativa e a implementação de soluções mais eficazes. Essas ferramentas de qualidade são fundamentais para a análise e melhoria contínua de processos, contribuindo para a tomada de decisões informadas e a excelência operacional. As ferramentas de análise de ambiente são instrumentos importantes para avaliar o contexto em que uma organização ou projeto está inserido. Aqui estão 3 ferramentas comumente utilizadas. Análise SWOT, FOFA. Forças, strengths, identificação dos pontos fortes internos da organização. Fraquezas, weaknesses, identificação dos pontos fracos internos da organização. Oportunidades, opportunities, identificação dos fatores externos positivos que podem beneficiar a organização. Ameaças, threats, identificação dos fatores externos negativos que podem representar desafios para a organização. A análise SWOT ajuda a desenvolver estratégias alinhadas com os pontos fortes da organização, minimizando as fraquezas, aproveitando as oportunidades e mitigando as ameaças. Análise de cenários. Identificação de variáveis críticas, IVC ou identificação de fatores-chave que podem impactar o ambiente da organização. Construção de cenários futuros. Desenvolvimento de diferentes cenários possíveis com base em combinações dessas variáveis. Avaliação de cenários. Análise das implicações de cada cenário e preparação para diferentes futuros possíveis. A análise de cenários permite que as organizações estejam mais preparadas para enfrentar mudanças no ambiente externo. Matriz Guth. Gravidade G. Avaliação da gravidade do impacto de um problema ou situação. Urgência. U. Avaliação da urgência de ação diante do problema ou situação. Tendência T. Avaliação da tendência de piora ou melhora da situação ao longo do tempo. A matriz Guth é frequentemente utilizada para priorizar problemas ou questões, ajudando a determinar a ordem de atenção e ação com base na gravidade, urgência e tendência.
Essas ferramentas são complementares e podem ser usadas em conjunto para obter uma compreensão abrangente do ambiente externo e interno de uma organização, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.